o nosso segundo bloco. Estou com a convidada Marilda Soares falando sobre princípios e valores, dando continuidade à nossa conversa para quem estava ligadinho conosco aqui anteriormente. Falando de princípios e valores, Giane, é no campo da espiritualidade, no campo espiritual, que são questões do ser humano inegociáveis. Quando o ser humano quebra, em detrimento a se sujeitar a uma posição de um outro, ela se torna refém de si mesma. E ao se tornar refém de si mesmo, ela já vai adoecer o seu psíquico e o seu emocional. Então, são cadeias, sabe? Se eu quebro os princípios que estão na parte espiritual, que são inegociáveis, porque princípio diferente de crença é aquilo que te valida. É a sua essência, é a sua estrutura. Por isso que não negocia, tá? As crenças não. As crenças é no campo da alma, no campo da psique humana, e você com certeza precisa trabalhar. Quantas pessoas têm uma crença tão limitante de que não pode ter dinheiro? De que se ter dinheiro é ruim, porque a família de origem foi trabalhando isso. Uma frase já meio pronta, né? Dinheiro não é tudo, dinheiro não é tudo. E aquilo vai sendo embutido na sua mente. Aí lembra que eu disse no bloco anterior que a mente mente. Então nós precisamos diferenciar aqui, né? Princípios e valores de crenças limitantes. E são universos separados. Que são extremamente importantes de serem trabalhadas, porque quando você tocou nessa questão do financeiro, e que muitas pessoas também entendem que prosperidade está associado somente ao financeiro, e não é isso. Não. Né? Prosperidade tem um universo que envolve, nós não iremos falar sobre isso aqui hoje, mas é o seguinte, dinheiro não é tudo, sabemos que não, mas vivemos num país capitalista, onde se eu preciso de saúde, eu preciso de dinheiro. Se eu preciso de um bem-estar familiar, eu preciso de dinheiro. Pagar um bom colégio para o meu filho, eu preciso de dinheiro. Enfim, nós precisamos, não podemos viver sendo escravos desse dinheiro, né? Ele não é o início, ele não é o princípio de tudo, mas ele é realmente o que nos traz condições. E aí muitas pessoas, elas ouviram isso e elas bloqueiam. Elas arrumam um serviço bom, elas fazem de tudo para sair desse trabalho. E pega essa frase, Giane, porque muita gente vai arrumar problema, ele vai arrumar bloqueios e situações que ele mesmo vai se proibir de viver aquela situação. De evoluir, né? De evoluir. E lembrando que prosperidade é uma ausência de necessidade. O ser humano, ele precisa disso porque isso é um dom de Deus. Usufruir do bem da vida. Vida abundante, como ele nos prometeu, né? É uma promessa de Deus. E eu preciso fazer parte. Eu preciso querer. Esse é o princípio. Eu preciso querer. E tem gente que não negocia isso, não concorda com isso e vai arrumando bloqueios e problemas, né? Não vivendo, não usufruindo dessa prosperidade, que é uma ausência de necessidade. E isso inconsciente, né, tudo pastora? Inconsciente. O pior é inconsciente, mas a notícia boa, gente, é que é possível quebrar, extinguir todos esses bloqueios. Pastora, quando a gente iniciou esse bloco falando sobre princípios e valores, do quão importante não negociá-los, e quando negocia, o quanto isso nos adoece emocionalmente, para mim entra muito uma questão de identidade também, sabe? Eu vejo muitas pessoas vivendo a vida do outro, principalmente nós mulheres, né? Nós mulheres somos mães, somos donas de casa, somos profissionais, somos esposas, mas quem somos nós mesmo? O que eu gosto, o que eu faço para mim com prazer, o que eu mereço viver? Sabe? E aí eu vou vivendo uma vida só construindo, em função de construir a vida do outro, que é o nosso papel enquanto educadores e pais, mas copo meio cheio, como a gente disse aqui no início, ele não transborda. Então, se não existe em mim esse amor próprio, se não existe em mim essa identidade, como eu conseguirei transbordar? Então, esse trabalho de identidade, eu acho que é de suma importância para todo e qualquer ser humano, saber quem ele é. Para a vida inteira. Para a vida inteira. Trabalhar a identidade aliado à busca da autenticidade. Né? O ser humano autêntico, vivendo papéis, executando funções, mas sobretudo resguardando essa essência. É isso que vai trazer aquela alegria plena, alegria abundante, de ser quem se é, e ponto. No primeiro programa, eu quis mostrar muito para as pessoas a minha história, a minha origem, de onde eu saí, porque a gente falou no decorrer desse programa todo sobre crenças limitantes e eu carreguei inúmeras delas por muito tempo e ainda tem alguns resquícios, eu venho trabalhando muito isso, mas quando eu falo de identidade,
é impossível eu negar as minhas origens. Eu vejo muitas pessoas negando as suas origens, negando de onde vieram, negando. E esse processo de construção, eu entendo que é muito importante saber onde eu estive, de onde eu saí, né? E onde eu quero chegar. Qual é a construção cotidiana que eu tenho feito disso? E eu gostaria que você complementasse essa minha fala, você que tem respaldo para me falar sobre isso, que é psicóloga, que é terapeuta. A exclusão da nossa história vai trazer danos, talvez irreversíveis, na conclusão dessa mesma história. Não tem como eu desvencilhar origem, o meio e o futuro. Então são perguntas básicas que todo ser humano tem que fazer na vida. De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu quero ir, como eu quero chegar. Se as pessoas com muita sinceridade e com muito autorresponsabilidade fizerem essas perguntas sem reservas, incluindo tudo que veio, como veio, porque foi essa história que me trouxe até aqui. Né? Agora, o ser humano ele vive de escolhas e escolha sempre é pegar algo, agregar algo e escolher indica que eu vou excluir algo. Só que dentro dessas escolhas não cabe eu excluir a minha história, né? As escolhas são da frente para frente, futuro. Então, incluir é tudo que veio como veio. E é isso te valida. É isso que se você viveu isso, isso te trouxe até aqui e talvez foi essa história que te fez forte. Talvez se você não tivesse vivido essa história, você não ia buscar tanto autoconhecimento. Sim. Né? Então é gratidão. Agradecer como eu cheguei até aqui. Tá tudo bem, eu agradeço. Agora, não nivelar por baixo. Não se culpar, né? Ninguém se culpar. Eu falo que esse processo escolher, né, exatamente, o processo do autoconhecimento, ele tem sim as suas dores, porque ele é um processo individual. Às vezes, quando você inicia, o seu marido ele não vai te acompanhar, os seus filhos não irão te acompanhar. E eu demorei muito a entender que a única pessoa que eu posso transformar, mudar, sou eu. Isso. A única pessoa que pode ser transformada e lapidada e que eu tenho esse papel e essa obrigatoriedade de fazer sou eu. E automaticamente, quando isso acontece, tudo ao meu redor melhora, porque o meu olhar crítico, ele melhora, né? E eu começo a não me martirizar tanto, porque às vezes as pessoas, ou martirizar ou vitimizar, são duas situações, são dois extremos, que é aquela coisa do dó de mim, porque eu saí do interior, eu não tive oportunidade, eu não tive possibilidades, ou eu perdi a minha mãe muito cedo, meu pai muito cedo. A gente vê inúmeros órfãos que souberam traçar uma história. É fácil? Não. E Deus nunca disse que seria, né? Então, o caminhar, ele é árduo, mas é possível, e acho que a nossa missão enquanto seres humanos racionais é crescer, evoluir e contribuir diariamente. Perfeito. Não olhando para trás, né? Olhando para frente e sendo melhor a cada dia. O que passou, passou, os meus defeitos, os erros que eu cometi, e às vezes a gente tem essa coisa de nos crucificar também, até porque tem essa coisa, gente, mas eu cometi isso, e Deus, e como eu estou com Deus, essa culpa de como eu estaria com Deus. E Deus é um Deus de perdão. E também isso é um desvio de identidade, né? Né? Porque Deus é Pai. Exatamente. Deus cuida com um amor inabalável, sabe? Que não se mede dos filhos, né? E esse filho que ele sonda lá de dentro, onde ninguém, olho nenhum vê, ele contempla lá dentro. Então, Deus é um Deus perdoador, um Deus amoroso, um Deus que sempre quer o nosso melhor, o nosso máximo, né? A gente pode fazer sempre mais e melhor. Eu olhando para a sua história, Jeane, a gente só aplaude quem vence a si mesmo. Você não aplaude uma pessoa que aprendeu inglês num intercâmbio, né? Ela teve a oportunidade, isso é maravilhoso. Mas você vai aplaudir, vai celebrar alguém que aprendeu nos porões da sua alma, sozinho, solitário, no processo de crescimento, que crescer dói. Crescimento rima com sofrimento. Então, por isso que são poucos que decidem crescer,
porque eles vão ter que vencer a si mesmo. Essa é a pior e maior vitória. Eu digo pior porque você não vai precisar de ninguém validando você. É você se autovalidando. Nem todo mundo vai compreender a sua metamorfose. Gente, que honra e que prazer ter uma mulher tão sábia aqui conosco, falando de temas tão relevantes. Pastora Marilda, gostaria já de antemão te agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco. E eu gostaria que você desse uma dica, aquela dicasinha infalível, onde às vezes eu estou em casa e falo assim, mas eu não tenho recursos para pagar uma terapia, para procurar um profissional. Que ferramenta eu tenho em mãos diária para me alicerçar, para estar bem comigo mesmo? Conexão com Deus, contemplar o belo, trabalhar a identidade de filho, filho amado de Deus, trabalhar essa autenticidade de ser, e ponto, né? Você é filho, ninguém vai mudar essa estrutura. Então é essa reconexão, essa ressignificação de Ele está no controle de todas as coisas. E Ele é um Deus bom, um Deus que não pune, um Deus que permite você viver situações e retornar à misericórdia que se renova a cada manhã. Então é essa conexão, gente. Conectar-se com Deus, né? Buscá-lo. Hoje também nós temos vários recursos, né? Ferramentas para isso. Então é contemplar o belo, voltar para a simplicidade. Você pode estar vivendo as coisas extraordinárias da vida, mas contemplar o belo, né? A singeleza da vida, tudo é muito simples, te traz para o centro novamente, para o equilíbrio. Então eu daria essa dica, reconectar-se com Deus, né? Buscar essa conexão mais íntima ainda, né? É um processo também para a vida. Somos muito conectadas porque acreditamos, né, nas mesmas coisas, temos bases e estudos. Pastora Marilda, tudo que você falou valida exatamente o que eu acredito. E eu vejo que pessoas que trabalham essa espiritualidade estão passando por toda essa turbulência momentânea de forma muito mais leve. Crendo que tem algo melhor do que saber que tem um pai que cuida, que zela, que nos protege. Então isso nos dá a segurança, o equilíbrio e, mais uma vez, gente, somente fortalecendo, porque às vezes as pessoas confundem religiosidade com espiritualidade. Como a pastora falou aqui anteriormente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o que nós precisamos é reconectar com o Deus que existe aqui dentro e com a quantidade desse Deus que existe aqui dentro de nós. E no bloco Empreenda com Elas, contaremos a história de mulheres incríveis. Não saia daí, voltamos já já.